Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? E hoje, dia 16 de novembro, a nossa aula de português, segunda-feira. Não esqueçam de colocar a data completa no caderno de português. A palavra do dia hoje é Salmos 68, versículo 18. Atividades no livro didático de português, nas páginas 297 e 298. Vamos lá? Na página 297, nós temos aí a nossa língua. Releia o título da reportagem. Brasileiro tomaria menos refri se o preço fosse mais salgado. A forma verbal destacada expressa certeza ou dúvida. Formas verbais como fosse, pudesse, saíssemos e servisse estão no modo subjuntivo. Nós estudamos até aqui o modo indicativo, é aquele que indica. O modo imperativo é aquele que impera. Faça, peça. Não foi assim que a gente viu? Coloque. Esse é o modo esse é um modo imperativo. E agora nós vamos ver o subjuntivo. O que diz o subjuntivo? Que indica dúvida, incerteza ou possibilidade, ou seja, se acontecer, se for assim. Veja como se conjugam os verbos no modo subjuntivo. Consulte este quadro sempre que necessário. Modo subjuntivo. Que eu lave, que tu laves, que ele lave, que nós lavemos, que vós laveis, que eles lavem. E só existe presente, tá, gente? Aqui, nesta parte do modo subjuntivo. Depois nós temos o pretérito imperfeito. Nós temos aqui o modo subjuntivo. Temos o tempo presente, pretérito imperfeito e o futuro. Como que eu vou conjugar estes verbos no modo subjuntivo? Eu tenho que ter o que eu lave, que eu venda, que eu parta, que tu laves, que tu vendas, que tu partas, que ele lave, que ele venda, que ele parta, que nós lavemos, que nós vendamos, que nós partamos, que vós laveis, que vós vendais, que vós partais, que eles lavem, que eles vendam, que eles partam. E agora no pretérito imperfeito. Se eu lavasse, se eu vendesse, se eu partisse. Se tu lavasses, se tu vendesses, se tu partisses. Se ele lavasse, se ele vendesse, se ele partisse. Se nós lavássemos, se vós vendêssemos, se vós partíssemos. Melhor. Se nós lavássemos, se nós vendêssemos, se nós partíssemos. Se vós lavasseis, se vós vendesseis, se vós partisseis. Se eles lavassem, se eles vendessem, se eles partissem. Esse é o pretérito imperfeito. Futuro. Quando eu lavar, quando eu vender, quando eu partir. Quando tu lavares, quando tu venderes, quando tu partires. Quando ele lavar, quando ele vender, quando ele partir. Quando nós lavarmos, quando nós vendermos, quando nós partirmos. Quando vós lavardes, quando vós venderdes, quando vós partirdes. Quando eles lavarem, quando eles venderem, quando eles partirem. Este, então, é um modo de conjugar os verbos no subjuntivo, em caso que indica dúvida, incerteza ou possibilidade, tá certo? Resolvendo as atividades da página 298, nós temos aí os verbos destacados nas frases estão no modo subjuntivo. Passe-os para o pretérito imperfeito do subjuntivo, fazendo as modificações necessárias. Letra A. Quando ele chegar, sairemos. Como que eu iria colocar no pretérito?
eu tenho que usar o se, né? Se ele chegar, sairíamos, né? É no pretérito, não é? Sairíamos. E aqui, quando eu sair, telefonarei. Se eu saísse, telefonaria. Não é assim? Quando nós conseguirmos, avisaremos. Se nós conseguíssemos, avisaríamos. Quando elas ouvirem isso, não vão gostar. Se elas ouvissem isso, não iriam gostar. Complete as frases com a forma adequada dos verbos entre parênteses. Quando eu, do colégio, passarei na sua casa. O que vocês acham? O verbo sair. Quando eu sair do colégio, passarei na sua casa. Quando vocês forem ao shopping, eu irei também. Quando nós voltarmos para a fazenda, traremos queijo. Quando eles souberem da novidade, vão adorar. Então, aqui vai ficar sair, depois forem, depois voltarmos, souberem, com U, tá? Leia o trecho do poema Paraíso. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, não para automóvel matar gente, mas para criança brincar. Letra A. Que palavra dá entrada ao mundo imaginário? Palavra dá entrada ao mundo imaginário do poeta? Sublinhe, ou seja, passe um tracinho, né? Grife. B. Agora complete a frase a seguir como quiser. Se esta escola fosse minha, eu... Então, qual seria a frase que leva o poeta, ou melhor, que leva ao mundo imaginário do poeta? Qual a palavrinha? Se isso acontecesse, se esta rua fosse minha, não é mesmo? Então, lembrando que qualquer dúvida eu estou no grupo de segunda a sexta, de 8 às 11. E quem não é meu aluno pode deixar qualquer dúvida aqui nos comentários, ok? Um grande beijo e até a próxima aula!